Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Panorama Cripto. Hoje vamos falar sobre algo muito importante: os próximos movimentos do mercado. Se você quer ver uma moeda diferente aqui no Panorama de sábado, deixa aí nos comentários a criptomoeda da sua escolha. Antes de começar, gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. 2 Crônicas 15:7. E não se esqueça de deixar o seu like. Isso é fundamental para que o panorama continue acontecendo todos os sábados. Vamos dar início ao nosso vídeo. Fala, turma! Muito bom dia! Deus possa abençoar o dia de cada um de vocês, o final de semana de cada um de vocês. Vamos dar início a mais um panorama com a graça de Deus. Vou trazer aqui para vocês o meu ponto de vista do mercado. Será que achamos fundo? O mercado basicamente fez aí, em partes, o que eu falei para vocês que, na minha visão, poderia acontecer. E eu tenho algo bem importante aqui para falar para vocês. E se você tiver interesse de saber, é bom que você preste bem atenção no que eu vou falar aqui, tá? Que realmente é importante. Antes de começar esse vídeo aqui, gostaria de pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal. Isso ajuda, né? Que esse panorama continue acontecendo de sábado. Convido vocês também para participar da nossa área de membros. Lá existem diversas lives durante a semana. A galera basicamente sabe de tudo que eu faço dentro do mercado. É uma comunidade, graças a Deus, muito legal. Beleza? Bom, vamos começar falando do Bitcoin aqui. Daí depois também separei duas moedinhas que vocês deixaram no comentário do panorama passado. Se você quer ver uma moeda diferente aqui no próximo panorama também, deixa o nome de uma moeda no comentário desse vídeo. E eu sempre vou selecionando de pouquinho em pouquinho, tá? Bom, vamos começar do Bitcoin aqui. Marte, o mercado fez o que você falou. E agora? Achamos fundo? Vamos subir? Tchan, 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 tchan. Não. O mercado não tende a subir daqui, tá? Ah, mas ele fez lá o que você falou, em partes. Por isso que eu disse para vocês que era em partes. Mas aqui eu já vou dar um recadinho, né? A galera que eu sempre falo para vocês aqui que acha que a notícia que mexe o mercado tá sem entender nada, né? Porque supostamente o mercado ele caiu aqui porque esse pequena quedinha aqui ele caiu porque houve a taxação do Trump. Aí depois subiu aqui porque retirou a taxação do Trump. Aí ontem a China, ou foi ontem, né? 11 de ontem, não sei. Taxou o Trump de novo e o mercado subiu. Ué. Aí caiu mais uma narrativa, caiu por terra. Aí não dá pra entender, né? Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Aqui acontece o seguinte, esse fundo aqui, o mercado ele fez de fato uma boa parte do que eu falei para vocês, que era a captura do candle mensal, né? Então, isso aqui era meio óbvio, né, que o mercado faria de capturar a mínima do mensal. Porém, ele não fez exatamente a captura que a gente gostaria. Isso aqui vai levar o mercado, ou deve levar o mercado, melhor dizendo, lembrando que é uma expectativa, um pouquinho mais abaixo. Se vocês lembrarem do que eu venho falando para vocês aqui, eu até, na área de membros, eu já expliquei bastante sobre isso, mas aqui para vocês eu acho que eu expliquei uma vez. E eu, na minha visão, tinha duas expectativas, que o mercado ou ele faria esse movimento aqui, rapava a mínima para fazer isso aqui, ou ele faria um pouco diferente. Vem aqui, faz a mesma coisa, vem aqui, só que daí ele vem até aqui e ele basicamente ele faz um fundo duplo, aonde a 90% do YouTube vai falar para você que isso aqui é um suporte, o mercado nunca mais que ele vai perder, mas isso aqui será apenas um suporte prévio, um suporte de manipulação, que futuramente ele vai ser perdido. Lembram disso, né? Então, pessoal, o que acontece aqui? Quando o mercado faz essa movimentação e ele não captura liquidez, igual aconteceu com o S&P 500, que deu um tiro para cima, por exemplo, ó, é uma armadilha. Tá vendo que o S&P 500 aqui, ó, ele subiu antes da hora. Apoie no S&P 500. Cadê meu desenho aqui? Subiu, pessoal? Ah, tá aqui. Apoie, onde o mercado deveria tocar aqui no S&P 500, é o 4.750, mais ou menos. Pelo menos aqui, tá? Então ele deveria ter pegado isso aqui para fazer esse movimento.
Isso que ele está fazendo é um processo de acumulação. Então, quando ele vem para cá, ó, ele pode até subir, mas depois ele vem pegar a liquidez, aí sim para dar continuidade à alta, tá? Então, isso é uma armadilha. E o Bitcoin fez igualzinho, igualzinho, como vocês estão vendo aqui na tela. Ó. Ele também não pega. Então, isso é uma baita uma armadilha. Esse movimento que o mercado está fazendo aqui, ó, de sobe. Opa, peraí, falei errado. Cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe. Ah, isso não é as notícias? Óbvio que não. Isso é uma distribuição, assim como é uma acumulação. Isso aqui é chamado de LPS, onde o mercado faz o seu reteste aqui, numa base que era suporte vira resistência ou uma resistência que vira suporte, tá? Bem-vindos a uma distribuição do mercado. E agora? Agora a questão é o seguinte: se, pessoal, o mercado do Bitcoin, se o Bitcoin, no caso, ele fazer um movimento aqui, ó, que eu acho que pode acontecer, que seria subir primeiro, mais um pouquinho, até essas regiões de 88, 90, talvez até passar um pouquinho. Se ele fizer isso aqui, o Bitcoin ele vai vir visitar essa região aqui do 67, 66, talvez até um pouquinho menos, tá? E aí sim, acredito que para subir. Então eu não acredito que o mercado vai subir daqui. Então eu acredito que não é o fundo aqui, tá, pessoal? Ah, mas Smart, você falou que o mercado ia pegar a liquidez. Por isso que eu falo para vocês que o mercado é um acompanhamento e a gente tem que se adaptar às mudanças do mercado. Ele pegou a liquidez em partes, mas ele deixou uma nova. Então isso é falso. Esse fundo é falso, tá? Então, por enquanto, o mercado ainda está na mesma região, né? A expectativa é a mesma, só de romper o topo depois desse movimento é a mesma, tá, pessoal? Como tá na tela o desenho já faz um tempão para vocês. Certo? Então preste bem atenção. Se ele subir antes aqui e ele tocar na região aqui de 88, 90, talvez até um pouquinho mais ele pode ir, talvez até um 95, que seria esse order block semanal aqui. Ele pode chegar lá sim, tá? Não mudaria muita coisa. Mas se ele fizer esse movimento de alta primeiro, o mercado tende a voltar aqui na região dos 66, mais ou menos. É uma região grande, tá, pessoal? É uma região bem grande. É uma região, para vocês terem base, ela vai dos 50 até os 69. Então, dentro desse caixote aqui, é uma região grande, ó. Certo? Mas a expectativa do movimento é o mesmo. E lembre-se que eu venho falando para vocês. Se de fato o mercado fizer isso aqui, a gente vai ter uma boa alta aí, acredito eu, principalmente nas altcoins, tá? E aí, vocês têm que tomar cuidado porque muita moeda lá precisa fazer movimentos fortes para mostrar para vocês que no futuro elas têm a intenção de subir. Então fiquem bastante espertos em relação a isso. Se o mercado romper essa região de 1,88 aqui, na minha visão é para cair de novo, tá? Porque aí ele só vai vir buscar a liquidez para fazer isso aqui. E aí sim, devemos subir. Fechou? E aqui tem um porém na dominância também que a gente precisa falar. Porque a dominância tá lá naquele topinho lá ainda lá naquele movimento. Ah, minha expectativa era isso aqui, ó, voltar para dentro do caixote, certo? Ainda tá fazendo a movimentação, tá vendo? Ainda tá. Eu tinha marcado 63 aqui, mas eu disse para vocês que não tem um ponto base, não dá para saber onde o mercado vai parar, a dominância, né? Porque é uma criação de um movimento. O que importa seria voltar para dentro do caixote aqui pra gente. Porque aí confirmaria basicamente aqui, olhando, analisando da mesma linha como analisamos uma moeda tradicional, uma moeda normal, uma distribuição também, certo? Só que, pessoal, pode ser também, né, se o Bitcoin fizer esse movimento de baixa, a dominância deu uma rapada aqui perto de 65 mais ou menos, para cair. Ele fazer isso aqui também. Não mudaria nada o contexto disso aqui, tá? A região que a gente tá, que é aquela região lá que eu acreditava que que a dominância poderia cair, dos 62, 64, nós ainda estamos agora lá. Agora ela tá no 64, não é isso? Não, agora ela tá no 63. Então ela está ainda dentro da região. Tá? Então é dentro dessa região aqui que eu acredito que a dominância vai cair. Onde é o alvo desse movimento, dessa dominância? Se ela pegar esse ponto do 65 aqui, eu acredito que a dominância ela pode cair até uns 49 aqui, mais ou menos. Se ela pegar. Tá, pessoal? Então a gente está falando de uma queda bem grande na dominância para depois ela voltar a subir. Claro que eu também acredito que não vai ser de uma vez só. Eu acredito que vai ser uma boa queda.
E aí a gente tem que ir acompanhando para ver como que vai ser, tá bom? E o Ethereum? E o Ethereum? E o Ethereum? Bom, o Ethereum eu não lembro agora se eu falei para vocês ou foi só na área de membros em relação a 1.250. Pessoal, o Ethereum está subindo aqui antes do ponto, tá? Também. Eu acredito que o mercado volte aqui também, então eu acredito que o Ethereum, antes dele subir, ele venha tocar nessa região de 1.250 aqui mais ou menos, 1.300 por aí. O certo seria 1.250. Aí sim o mercado volta a trabalhar acima de 1.600 e aí a gente começa a subir. Beleza? Só que aqui tá aquele ponto muito importante que eu falei, eu já devo ter falado para vocês também, em relação ao mercado voltar no futuro de novo, tá? Se o mercado de fato subir daqui, deixando todo esse fundo aqui, ele vai estar mostrando para mim que ele está respeitando a possível acumulação mensal, aonde um ponto muito importante do Ethereum será essa região do 4.400 aqui, 4.200, coisa para ficar de olho, tá? Então é isso. Então o Ethereum eu acredito que ele venha buscar assim a região do 1.250, 1.300 aqui antes de subir. Então para mim também não é o fundo aí por enquanto. NIR Protocol. NIR Protocol tocou lá no 1,85, hein? Para quem dizia que NIR Protocol nunca chegaria a 2,83, imagina 1,85, né não? Bom, o mercado tá fazendo a limpa na galera aí, né? Tentando cansar a galera. E aqui eu posso falar o quê? Aqui a gente tá terminando, agora basicamente terminei de montar a posição em NIR Protocol. Faltava um ponto de compra. Ela tocou na minha região de compra, né? Como vocês já sabem, no 1,85. Então terminamos de montar o DCA aqui. E ela pode cair um pouco mais? Sim. Ela pode vir até na região de 1,60 aqui mais ou menos, tá, pessoal? Ah, Smart, então por que você não comprou lá? Porque não posso garantir que ela vai lá. Eu sempre compro um pouco antes para garantir que a minha ordem entre, não que eu fique no ponto de ônibus, porque já aconteceu diversas vezes de eu deixar a ordem lá no certinho, no ponto que eu acreditava que ela ia, ela parar antes e subir, por exemplo, no caso de outras moedas. Então eu sempre compro um pouquinho antes. Então ela entrou, e a região que a gente tá, igual eu já expliquei para vocês, pessoal, a região forte de compra de NIR é abaixo de 3. Então aqui a gente, por divisória, a gente tem a região de 2,83, que foi a primeira compra lá. Aí a gente tem agora, região de 1,82. E aí depois a gente tem só a mínima, que são a terceira apoio no caso. O mercado ele tá entrando, ele não entrou totalmente ainda na segunda zona de compra. Entenda uma coisa que eu falo para vocês. Vocês aí que tá pensando, eu tô com medo de comprar um mercado, porque o mercado não para de cair. É agora que vocês compram, pessoal. Mas não é comprar qualquer coisa, qualquer moeda. É comprar as coisas certas que você tem mais probabilidade nas zonas corretas. A NIR Protocol está numa zona totalmente compradora. A expectativa do movimento é que o mercado faça isso aqui, ó. E vá testar primeiro o 11,12 e depois o 13,14, tá? Então a minha expectativa é a mesma aqui de NIR Protocol, não mudou nada. Ela só pode vir até um 1,60 mais ou menos aqui, pode sim, tá? Mas não mudou nada. Só para vocês saberem do YouTube aberto, minha posição em NIR então agora tá terminada de montar. Caso ela for lá no última região de compra, eu já avisei que eu não compraria mais, eu esperaria uma entrada de confirmação para eu poder comprar mais. Mas é isso, tá bom? XRP. Bom, a XRP, pessoal, vamos lá. Eu até expliquei para vocês aqui o movimento que eu acreditava que poderia acontecer. E ela fez em partes, mas aí depois ela até foi um pouco mais do que eu pensava. Porque eu acreditava que ela deixaria esse pavio e pegaria só a mínima do mensal aqui, né? Eu até expliquei que tem um amigo nosso que da área de membros, ele estava comprado lá no passado comigo aqui na XRP na região do 0,40. E pelo cansaço ele desistiu dessa posição, ele soltou a posição e depois o mercado estourou para cima e ele estava querendo comprar agora, né? Então aqui, pessoal, eu até expliquei para ele, eu vou explicar para vocês também. E eu falei para ele assim que não é uma região que eu compraria, né? Eu tenho um pouco de XRP ainda, né? Até que considerável, mas nada perto do que eu tinha, né? Porque eu peguei uma boa porcentagem mesmo e eu já realizei muita coisa.
Esse movimento aqui, eu explicando para ele, já expliquei para vocês, isso aqui seria uma formação de um pivô de alta, porque a XRP, ela precisa, pessoal, ela precisa colocar um fechamento semanal acima de 4,20. Ela precisa quebrar essa estrutura. É uma obrigação, certo? Esse formato desse fundo que ela está fazendo é uma armadilha que vai ser usada no futuro. Não agora. Isso caso aconteça, é claro. Então, por exemplo, se ela vem aqui, muita gente, por exemplo, não vai querer realizar quando ela passar do 4,20, porque não dá para saber se ela pode ir muito além do 4,20 ou pouco além, ou pouco, tipo, 4,30, 4,40, não dá para saber. Ou 5, 6, tá? A questão, pessoal, é que essa região que ela está formando um suporte, igual eu já tinha aqui, é uma região de manipulação. E no futuro, o mercado tende a pegar essa região, certo? É por isso que eu não posso falar para vocês comprarem aqui, porque esse movimento é apenas uma expectativa que eu tenho de fazer isso aqui. Aonde eu, com o resto da minha posição, vou procurar por realizar total a minha XRP. Tá? Entenderam? Quando ela desconfiguraria o que eu penso dela aqui, desse movimento de romper o topo, por exemplo, de manipulação aqui, ou ter que voltar no futuro? Se ela colocasse um fechamento semanal abaixo de 1,50. Porque aí mudaria a característica desse movimento. Aí mudaria o que eu pensaria dela. Tá? Agora, se ela deixar de fato esse fundo e romper o topo, futuramente ela tende a voltar e perder esse fundo. Beleza? Deu pra entender? Então é isso. Solana. Solana tocou lá na região que eu falei pra vocês, hein? Galera não entende nada aí, né? Galera fica perdida. Ué, mas por quê? Bom, Solana tocou lá na região que a gente tinha de expectativa, na região de 97, 98. E agora? Bom, pessoal, eu poderia falar pra vocês aqui que Solana poderia subir daqui? Sim. Solana estaria habilitadíssima para subir daqui, se quisesse, tá? Pode ser que talvez porque eu acredito que o mercado vai dar uma renovada de fundo aí, pelo menos no Bitcoin, não sei se Solana vem. Também não acredito que vai ser muita coisa. Pode ser que ela renove esse fundo de novo e venha tocar um 95 aqui, mas a região que ela deveria subir é isso aqui, tá, pessoal? Pode ser até que dê uma espetada para baixo do 78 também numa possível volta, pode ser. Mas a região que ela deveria subir é isso aqui. Igual eu estava explicando ontem na live dos membros, pessoal, Solana, ela tem uma obrigação, é uma obrigação de colocar um fechamento semanal acima de 330. Tá? É uma obrigação, ela precisa fazer isso, porque ela precisa mostrar que o futuro dela de fato é promissor. Porque até agora que ela não conseguiu, ela só pagou o primeiro alvo lá, que era aquele 300, né, que eu falei para vocês, e agora restou os outros alvos. 330, 430. Ah, é uma região, tá, pessoal? Duas no caso. Pode passar, pode parar um pouquinho antes, claro que sim. Beleza? Mas ela não quebrou a estrutura, ó. Então ela tem uma obrigação de fazer essa movimentação. Ela precisa fazer esse rompimento aqui. E lembre-se o que eu já expliquei para vocês também. Se ela subir de dentro dessa região, fiquem espertos, porque a partir do momento que ela pagar esses alvos aqui, futuramente, quando o mercado entrar em queda, lá na frente, ela vai perder essas regiões aqui. Para você não ficar esperando o mercado continuar subindo a partir de 400, 500, lá 600 e não vai voltar. Igual eu falo para vocês, é cometer o erro várias vezes, o mesmo erro várias vezes. É porque essa história do não vai voltar, você já deve estar até cansado, né? Beleza? Então é isso. Solana tocou lá, agora é aguardar para ver se o mercado vai de fato subir aí como esperamos. Vamos falar da Polygon. A Polygon ela caiu próxima à região que eu falei para vocês do 11,12, mas ela ainda não tocou lá. Tá? Então pode ser que Polygon também dê uma renovadinha nesse 15 aqui, tá, pessoal? Para vir testar essa região de 11,12. Beleza? Aqui tem que aguardar também. Tem muito o que fazer. Vou falar das duas moedinhas que vocês pediram. Falar da MKR aqui é bem importante. Por quê? A MKR, pessoal, o que a MKR fez de muito ruim pra gente
foi quando a MKR não conseguiu colocar um fechamento da estrutura acima da região de 4.000. Isso aqui é um ponto muito negativo para a moeda em si. Tendo em vista que eu não tenho mais um fundo confiável aqui de MKR, eu não tenho mais MKR, tá, pessoal? Para quem lembra aí, foi uma compra até do YouTube aberto, a gente comprou MKR aqui, daí o alvo era 2.000 e 3.000, depois ela foi até um pouco mais, né? Foi lá na liquidez lá em cima, mas aí já, lá no passado, né? 2024, a gente já realizou. E agora, eu tenho MKR ainda. Olha, o que eu ficaria esperto? Não, só que é uma coisa, pessoal, que tem que ficar acompanhando, porque pode ser que o mercado crie uma nova movimentação aí, faça algo muito interessante para comprar ela no futuro. Pode ser, o mercado pode mudar. Mas do jeito que está aqui, se ela fizesse um movimento parecido com isso aqui, vem testar o 800 aqui, 880 mais ou menos aqui, eu ficaria esperto nessas regiões aqui de 2.800, 3.000 aqui, talvez até um pouco mais ali na região de 3.400, mas eu não teria essa moeda por enquanto pro longo prazo não. Porque esse tipo de moeda que eu falo para vocês que precisa mostrar muita coisa. Por quê? Vamos supor que o mercado faça o que eu tô falando ali, de o mercado der uma quedinha agora, depois o mercado sobe para depois o mercado voltar de novo. A MKR nesse movimento, aqui ela precisaria fazer um movimento muito bom. Para vocês terem base, para confiar nela no futuro, ela precisaria fazer isso aqui, ó. E aí romper aqui em cima. Ou seja, ela precisaria pegar essa mínima para ela criar o novo movimento. Porque se ela subir do jeito que ela tá, sem pegar a liquidez aqui, ó, e ela faz isso aqui, mesmo que ela rompa ali, quando ela voltar no futuro, ela perde essas regiões. Entenderam? Então, por isso que eu tenho batido bastante na tecla os membros do lado assinantes em relação a isso, a ficar esperto nessa alta. Porque eu acredito que vai ser uma boa alta. Acredito mesmo, pessoal, que vai ser uma boa alta. Mas vai ser uma alta muito perigosa, porque na volta muita moeda vai caixão e vela preta. Muita moeda vai deixar de existir, na minha visão. Tá? Então fiquem bastante espertos em relação a isso. FET, ponto de compra em FET para montar um DCA ou ajustar o seu DCA nas zonas corretas e não o seu DCI. Bom, FET está subindo antes da hora. O ponto de FET tocar, pessoal, é na região do 0,30 que ela precisa tocar. Porém, como vocês sabem ali, eu sempre compro um pouquinho antes para garantir que entre a compra e não fico no ponto de ônibus. O ponto de compra de FET seria na região do 0,33. Se você for ficar olhando, tente comprar no 0,30. Mas se você não for e precisa ajustar o seu preço médio, deixa o ponto de compra no 0,33 de FET, tá? Esse movimento que ela está subindo aqui é mentira, tá? Então é fake esse movimento aqui que ela está subindo antes da hora. Pode subir até mais? Pode. Quem dera ela desse um tiro lá na região de 2,40. Eu realizaria tudo para depois recomprar ela aqui embaixo. O ponto dela é o 0,33 aqui, 0,30 de compra. Beleza? Então, basicamente, se eu não me esqueci de nada, é isso que eu tenho no panorama de hoje para falar para vocês. Fiquem espertos em relação a esse movimento. É bem importante, tá, pessoal? É bem importante mesmo. Fiquem espertos, principalmente em relação ao Bitcoin fazer essa movimentação de dar uma porradinha aí para cima, acima do 88 ali, tá? Para depois que o mercado vai voltar de novo. Beleza? Participe da nossa área de membros. Vem por time. Vamos que vamos. Um ótimo final de semana a todos vocês. Que Deus abençoe. Até mais. Fui!